Muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos da Inexperiência, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Gustavo Reis aqui ao seu dispor em uma live da Inexperiência, essa série de lives que começou há cerca de 3 semanas sobre temas relacionados a essa maluquice que nós estamos vivendo, também conhecida como a pandemia de Covid-19. Eu estou tendo a honra de conversar com vários speakers da Inexperiência, assim como os outros 2 mediadores, meus colegas e amigos Bruno Romano e Guilherme Alfi, tentando trazer até você sempre olhares diferentes em torno dessa experiência quase sobre-humana que atinge a pessoas do mundo inteiro inadvertidamente nesse momento. Já houve conversas sobre motivação, já houve conversas, várias conversas, aliás, com o Dr. Fabiano Ramos, especialista, médico infectologista, que jogou muita luz em cima disso que nós estamos vivendo, mas também houve conversas sobre o varejo com o Guga, houve conversas sobre entusiasmo, trabalho em equipe com a Virna, houve conversas sobre o mundo da música com o Tedi, enfim, uma série de conversas bacanas. E todas elas estão à sua inteira disposição a qualquer momento no YouTube da Inexperiência, tá bom? É só procurar no YouTube Inexperiência, exatamente como vocês estão vendo aqui nesse card, que já está prontinho para quando nós estivermos realizando a nossa conversa, e você, se procurar o canal da Inexperiência no YouTube, vai encontrar então todas essas lives aqui, inclusive adaptadas do formato vertical para o formato horizontal, mais característico, mais tradicional do YouTube, para oferecer a você uma boa experiência de visualização. Certo? Então esse é o primeiro recado. Se você quiser assistir ao histórico de lives, é só visitar o canal da Inexperiência no YouTube. Além da sequência de lives, eu faço questão de frisar que o curso de escrita criativa da Ruth Manos, nossa querida colega, também speaker exclusiva da Inexperiência, está sendo oferecido durante esse período com 50% de desconto. Essa é uma oportunidade, então, sensacional para você se aprimorar, se capacitar em relação a uma competência absolutamente fundamental, não só em tempos de pandemia, vai permanecer fundamental mais ainda no pós-pandemia, à medida em que o trabalho remoto nos obriga aí a nos sabermos nos expressar tanto de maneira não verbal, mas também de maneira verbal, na expressão escrita, para que você possa, enfim, né, encontrar o seu espaço aí nesse mundo que seguramente vai ser diferente depois que tudo isso passar. As coisas vão voltar ao normal, só que vai ser um normal diferente. Isso é muito importante que todos vocês entendam. E quero também aproveitar para, em nome do meu querido amigo Fabrício Ramos, que possivelmente já deve estar aí entre as pessoas que estão assistindo a essa live, agradecer a todos os clientes da Experiência que já estão realizando a sua migração para o digital. Migração essa que está sendo realizada com a ajuda da Experiência na forma de palestras online, na forma de treinamentos, na forma de workshops, na forma de uma série de atividades que podem ser realizadas tanto de maneira síncrona, ao vivo, quanto de maneira assíncrona, ou seja, gravada. E se você quiser saber mais a respeito disso, é só visitar inexperiência.com.br. Meu amigo Fabrício, falei tudo certinho? Depois me confirma aí se eu falei tudo certinho. Ele só me mandou um alô ali no chat. Depois a gente vai ter a oportunidade de trocar essa ideia. Muito bem, hoje vamos falar sobre liderança em termos de crise. Nada mais importante, especialmente para você que é empreendedor, que é empreendedora, que tem uma microempresa, eventualmente uma empresa individual, ou eventualmente até age ou atua como profissional autônomo. É muito importante a gente falar sobre isso, especialmente em tempos de crise, porque nós temos que liderar muitas vezes não só os nossos colaboradores, mas nós temos que liderar a nós mesmos muitas vezes, uma vez que estamos todos sendo obrigados nesse momento a gerenciar uma dose de solidão que normalmente é bem maior do que aquela que a gente sente no nosso dia a dia. Para isso, então, ninguém melhor na área com quem eu tenho a honra de conversar a partir de agora. Já convidei, deve estar entrando a qualquer momento, César Souza, @César Souza Empreenda. O homem tem empreenda até no nome do Instagram. César, seja muito bem-vindo à live da Experiência.
Olá, Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Seja também muito obrigado aí pela oportunidade. Você, o Fabrício, está participando aqui dessa live. Super legal. Você já apontou bem, né? Não é por acaso que o nome da minha empresa é Empreenda. Né? A empresa foi fundada no ano de 2000, estamos fazendo 20 anos agora, junto com 2 outros sócios aqui em São Paulo. E o nome é Empreenda, não é César Souza Consulting, não é nada assim, é Empreenda. É um imperativo, a gente já está dizendo aqui é que viemos. Sabe que o meu projeto pedagógico de matemática se chama Estude Matemática. Ou seja, temos um imperativo em comum. É um imperativo aí, é exatamente isso. E vamos combinar, né? Para ajudar empreendedores no Brasil, a pessoa tem que ter pelo menos 4 estrelas, né? Tem que ser general, almirante, né? Porque não, tem que ser empreendedor, Gustavo, tem que ser empreendedor 5 estrelas. 4 estrelas em outros países. Aqui a gente precisa de uma estrela adicional. É o caminho das estrelas que a gente tem que trilhar, porque você sabe que as adversidades não são pequenas para o empreendedor aqui. Não são pequenas, é um eufemismo tremendo. São enormes. São incríveis, enormes, as tem maiores que ser de qualquer lugar do mundo. O empreendedor 5 estrelas é no tema que a gente está falando aqui hoje, que é o líder, né? Como ser um líder em tempos de crise, eu diria, temos que ser líderes 5 estrelas. E eu até comentei na introdução, né, César, até por ter tido contato aí ao conteúdo que você publica, e aliás, faço questão de mostrar, eu tenho um card aqui também para o César, se você ainda não segue o César, @César Souza Empreenda. Eu conferi várias vezes, acho que está certo, né, César? Está certo, sim, com certeza. Tá? Isso aí. César Souza Empreenda. Eu estava falando que nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, de tanto desconforto emocional, tanta ansiedade, tanta angústia, porque a gente não sabe até quando isso vai, né? E cada dia que passa, isso reforça a nossa convicção de que a única certeza de que nós temos é que nós não temos certeza nenhuma nesse momento. Então eu estava reforçando justamente isso, que isso vale, essa conversa de hoje vale não só para líderes que têm um bom número de colaboradores, né, liderados, mas vale para quem trabalha sozinho, que tem que liderar a própria vida e conduzir ela da melhor forma nesse momento, né? Com certeza. Inclusive, quem é numa família, né? A liderança começa dentro da família, na comunidade, no condomínio que você vive, na igreja, no clube que você frequenta, dentro de uma empresa também. Ou seja, a liderança não é um cargo, né? A liderança é uma atitude de vida. A liderança que você coloca muito bem, inclusive, é a liderança pelo exemplo que pode e deve, inclusive, inspirar outros líderes, né? Com certeza, com certeza. Certamente. Muito bem. Ninguém melhor do que César Souza para apresentar a si próprio. César, fique à vontade para quem ainda não lhe conhece, segue a experiência, mas ainda não teve exposição ao seu trabalho. Bem, eu sou o presidente, fundador da Empreenda. Fundamos no ano de 2000. Sou consultor, palestrante, tenho alguns livros publicados. Tem um que virou um best-seller há algum tempo atrás, chamado Você, o Tamanho dos Seus Sonhos. Muita gente me conhece através desse livro. Foi um livro realmente seminal, publicado em 2003. E, mais recentemente, eu publiquei esse livro, Seja o Líder que o Momento Exige. Tem 2 anos e meio que eu publiquei esse livro. Realmente, eu acho que foi até um título premonitório, né? Seja o líder que o momento exige. Porque o momento está exigindo um líder diferente, um tipo de líder diferente daquele que era o líder do passado. Muitos líderes estão atuando ainda para uma realidade que já não existe mais. E essa nova realidade agora, especialmente a partir deste ano, com essa crise que chegou aí, que está afetando a vida de todos, realmente é importante a gente ser o líder que o momento existe. Então, eu sou consultor, palestrante, autor de alguns livros, conduzo uma série de workshops, mas principalmente a minha atividade é uma atividade de consultoria e de palestras junto das empresas. Perdão, cortou um pouquinho a internet. Uma atividade de consultoria e... De consultoria e palestras junto das empresas. Palestras e consultoria na área de estratégia empresarial. Trabalhamos muito com a estratégia da empresa, olhando o futuro, qual é o rumo da empresa, onde é que ela tem que ir. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando com a empresa, onde é que você vai estar em 2025, em 2030, assim por diante. Muita coisa na liderança. Temos vários programas de liderança com várias empresas no Brasil inteiro. E no negócio também, numa palavra que eu acho que pouca gente ouviu falar, chamada clientividade. Nós trabalhamos muito na linha de frente das empresas, na atuação comercial delas, junto aos seus clientes, ao consumidor final, ou no B2B, junto aos revendedores, distribuidores e assim por diante. Então, nós temos clientes nesses 3 blocos. Na área de estratégia, trabalhamos muito com estratégia. Na área de liderança, trabalhamos muito com líderes, desenvolvendo líderes e assim por diante. E na atuação comercial, com esse termo, essa metodologia que nós criamos, chamado clientividade. O que faz todo sentido. Aliás, meus parabéns pelo nome. Muito bacana. Fiquei pensando já aqui
nessa centralidade do cliente, né? Essa palavra não existia, né? Isso foi um incômodo meu desde o meu tempo de executivo, que quando todo mundo conhece a palavra produtividade, todo mundo conhece a palavra competitividade, mas produtividade, a origem da palavra já diz, vem de produto. Competitividade vem de competidor, ou seja, do concorrente. Qual é a palavra em português para quem cuida da vida, daquilo que interessa a uma empresa, que é o cliente? Não existia essa palavra, a mais próxima é marketing. Então, incomodado com isso, eu fui no INPI e registrei esse termo clientividade, desenvolvemos uma metodologia e temos trabalhado com muitas empresas, aumentando o grau de clientividade das empresas. Mas o nosso tema aqui hoje é liderança, não é isso? Não, eu só fiz esse comentário porque, de fato, né, até o advento e a proliferação das redes sociais colocaram o cliente numa posição central e de protagonismo que era inimaginável para as empresas antes disso acontecer, né, César? Então, nada mais justo mesmo do que a gente explorar, como foi bem colocado aí, a clientividade. Vou incorporar, tá? Eu não vou pagar royalty, eu sei que está no INPI. Não. Basta citar a autoria. Ela tem um trademark. Vou citar. Não, essa citação pode ficar Rzinho junto do nome. É um nome registrado no INPI. Pode ficar Mas fica à vontade. O nome não é mais nosso. O nome agora já é de domínio público. A citação ela é obrigatória. Pode ficar tranquilo que, quanto a isso, não vai ter nenhum problema. O tema que nós temos hoje como pano de fundo, César, é o da liderança em tempos de crise. Desde já, eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo a usarem o card de perguntas. Tá? Logo abaixo, aqui do lado do campo de comentários, você vai ver um ícone em que aparece um ponto de interrogação. Se você der um tapa nesse ícone, você vai ver que vai abrir uma caixa para você digitar a sua pergunta. E aí tem duas vantagens. Primeiro, as perguntas já são naturalmente filtradas, eu não preciso procurar elas no meio dos comentários. E segundo, eu posso mostrar a sua pergunta na tela durante a live. Então, fique à vontade para lançar a sua pergunta sobre liderança em tempos de crise, sobre empreendedorismo, sobre o pós-crise, né, César? Tudo isso sobre, né, os temas que a gente vai abordar hoje a qualquer momento. E aí, à medida em que a gente for conversando, eu seguramente vou trabalhar aqui para esgotar todas as perguntas. Aproveite, César, de novo para reforçar que estou conversando hoje com César Souza Empreenda. Se você segue a experiência ainda não segue o César, faça isso agora mesmo, ou agora não, porque vai sair da live, né, César? Daqui a pouco. Tome nota mental, o professor sempre fala isso, tome nota, escreva @César Souza Empreenda para seguir logo mais no Instagram. E se você segue o César e veio parar aqui, @Insperiência. É o perfil em que a live está acontecendo, é a empresa de conteúdo de que o César agora passou a fazer parte também, né, César? Com certeza, é um prazer enorme. Um dos nossos speakers. Então, deixo registradas aí já as boas-vindas em meu nome e em nome do nosso decano Tedi Correia, o mais antigo dos speakers. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se você que está assistindo quiser me dar a honra do seu segmento, também vai ser um grande prazer. Então vamos lá, César. Liderança em tempos de crise. Vamos primeiro contextualizar. Vamos dar um panorama do que isso significa, de quais são os conceitos importantes aí que traduzem essa palavra mágica. Olha, veja só, realmente é redundante dizer que nós estamos vivendo um tempo de crise, mas eu diria que é uma tempestade que nós estamos atravessando, né? Essa tempestade está transformando realmente a vida das empresas, está tirando o sono da grande maioria dos líderes empresariais. Eu trabalho com vários líderes empresariais aqui no Brasil, eu sempre pergunto ele o que é que está tirando o seu sono. E isso realmente, nesse momento, essa crise está tirando o sono de muita gente. Mas o que eu quero salientar é o seguinte, o coronavírus não veio sozinho. Muita gente está assim, busca o culpado do coronavírus, não. Acho que o coronavírus apenas acelerou um processo de uma transformação tecnológica disruptiva que já estava em curso e que estava promovendo severas mudanças. Quer dizer, nós já tínhamos um projeto de mudança aí, um processo de mudança disruptivo muito sério com as mudanças tecnológicas, que estava fazendo essas mudanças na natureza do modelo de negócios, no ritmo dos fatos empresariais, nas relações sociais e trabalhistas, na imprevisibilidade, volatilidade das situações, nos espaços de trabalho, né, que já existia o coworking, algum tipo de homework, apenas foi acelerado agora, né, que agora está muito mais fragmentado nesses escritórios, nos hábitos de compra e consumo dos clientes, que a gente já viu muita coisa mudando nos hábitos de compra e consumo dos clientes. E eu quero chamar a atenção, Gustavo, de uma filosofia muito importante, uma filosofia de compartilhamento que começou a preponderar sobre a necessidade de posse de bens, né? Como a gente sabe no caso dos automóveis, dos imóveis, de utensílios e equipamentos. Quer dizer que o apartamento tem que ser meu,
o carro tem que ser meu, o laptop tem que ser meu. Hoje você precisa ter o acesso. E essa uberização de tudo, vamos dizer assim, já vinha acontecendo e tirando o sono de muitos executivos, muitos empresários. Então, eu quero dizer o seguinte, o coronavírus foi como se fosse um tsunami, um vento que passou e potencializou uma série de mudanças que já estavam em curso e transformaram essa tempestade realmente numa coisa muito mais complexa. Ou seja, não se trata apenas de combater um vírus ou um aspecto da doença, se trata de um processo de mudança intenso que já estava acontecendo no modelo de negócio das empresas, no comportamento dos consumidores, nas relações trabalhistas, na liderança, na forma, né, com várias gerações ao mesmo tempo trabalhando numa empresa, que já estava numa situação potencialmente complexa. O coronavírus veio como aquela ventania que passa e potencializa a tempestade. Essa é a minha forma de encarar. Então, agora, nenhuma transformação quanto essa que eu falei foi tão intensa quanto na liderança. Quer dizer, o que é que está em jogo é o seguinte, o que é que eu vejo? O perfil, as competências, as habilidades, as atitudes do líder, que esse momento de crise está a exigir, mudou muito. Quer dizer, o líder, eu diria que assim, o mundo vai ser dividido em ACV e DCV. ACV assim, é antes do coronavírus. E o DCV é o depois do coronavírus. Né? É um momento assim, um turning point, é um momento decisivo de virada. Eu acho que março e abril de 2020 vão ser lembrados como a vida era antes de uma forma, depois de outra forma, desses 2, 3 meses que nós estamos atravessando. Então, mais do que nunca, está evidente assim, que não existe um tipo ideal de liderança. Isso é que eu acho muito importante a gente perceber, entendeu? Essa transformação está intensa, temos um novo perfil, novas competências, novas habilidades. Os líderes têm que entender que precisam desaprender muita coisa e reaprender. E aprender de novo muitas coisas, um novo perfil, uma nova forma. Porque, por exemplo, eu me lembro assim, falando aí do ano passado, eu não estou nem falando de anos atrás, alguns meses atrás, líderes brilhantes em tempos de abundância, que agora, em março, parecem perdidos no momento de restrição de recursos. Entende? Quer dizer, gente que estava assim muito tranquilo, capa de revista, coluna social, o cara aparecendo matérias assim, ditando regras, como é que naquilo, assim, caras que são muito bons, brilhantes, e que, assim, de 2 meses para cá, esses caras parecem perdidos, porque agora não é mais um momento de abundância, é um momento de restrição brutal de recursos, em que o ecossistema das empresas mudou. Por outro lado, também tem o seguinte, líderes participativos, que eram muito admirados, e que hoje são percebidos como complacentes, porque não estão correspondendo à pressão do tempo, à velocidade com que precisam agir. Então eu tenho visto situações assim, caras que eram muito legais, muito admirados pela equipe, admirados pela sociedade, admirados pelos clientes, mas estão sendo percebidos hoje muito participativos, gostam de ouvir muito, todo mundo e tal. Legal, isso é ótimo. Mas no momento de crise, meu amigo, aquele negócio, quando o avião começa a embicar para baixo, alguém tem que tomar certas decisões. Não dá para ficar consultando a tripulação e os passageiros, se puxa isso ou se puxa aquilo, se aplana aqui, aplana ali, qual é o tempo, aí alguém tem que decidir. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, veja que líderes brilhantes em tempo de abundância estão parecendo perdidos nesse momento de escassez brutal de recursos. Líderes que eram participativos, muito admirados, pessoas ótimas e tal, de repente são percebidos pelos próprios liderados como complacentes, porque não sabem tomar decisão duras que às vezes tinham que ser tomadas. E líderes, veja só, a ironia do destino, líderes centralizadores, alguns líderes, que eram tão criticados no passado por alguns acadêmicos, por algumas pessoas, equipes e tal. Não, ele é muito centralizador, toma decisão, o cara é muito pragmático, não sei o que lá. Esses líderes parecem que estão assumindo protagonismo nessa hora das duras decisões. Eu não estou fazendo aqui apologia de nenhum estilo de liderança, eu estou querendo dizer o seguinte, não existe um tipo de ideal de liderança. Você, como um bom acadêmico, sabe, um belo conceito de liderança que surgiu na década de 1970 foi o conceito da liderança situacional. Você tem que ter um líder ajustado para cada tipo de situação. Eu acho que essa crise do coronavírus, que está potencializando tudo o que está acontecendo no mundo hoje, essas transformações tecnológicas, esse mundo 4.0, esse mundo completamente novo que a gente está vivendo, eu acho que isso está vindo comprovar o seguinte, modelos de liderança que eram legais, eram nice to have no passado, esses modelos talvez não sejam tão úteis agora, nesse momento da crise, não sejam os mais adequados, e também logo no pós-crise, porque o mundo vai ser muito diferente. Ninguém se iluda de achar que junho, julho, quando a gente voltar ao normal, vai ser normal. Não vai ter mais normal. Vai ser um novo normal, uma situação muito diferente. Então não dá para usar o modelo que você usava em outubro, novembro de 2019, em julho de 2020.
O seu estilo de liderança, você vai ter que ajustar o seu estilo de liderança para uma nova circunstância. Esse é um dos recados principais que eu quero dar. Nós temos que desaprender muita coisa e reaprender muita coisa. Então é tempo realmente de investir na sua capacitação pessoal e na capacitação dos seus liderados, da sua equipe, para aprender a ser uma equipe de alta performance numa nova régua e não mais numa régua antiga de desempenho. Quer dizer, alta performance no futuro será muito diferente do que foi alta performance há 5 meses atrás ou 3 meses atrás. Esse era um recado assim, fortíssimo que eu queria dar. Excelente, já tem alguns comentários aqui. César Meirelles, por exemplo, está dizendo brilhantes notas. Lá no... Oi, veja só, esse César Meirelles, eu conheço ele, ele é o presidente da ABOL, que é a Associação Brasileira de Operadores de Logística. Ele tem uma posição de liderança extraordinária. Congrega a associação dele várias empresas fortíssimas no Brasil, que é uma das espinhas dorsais desse momento do país hoje, que é a logística, né? E ele está nessa posição. Estou muito feliz de você estar aí nos acompanhando, César, nessa conversa. Boa. Tem várias pessoas aqui do time da Experiência também, que eu faço questão de registrar, além do Fabrício, a Ramisa Schmidt, um beijo, Ramisa. Estou devendo mensagens para a Ramisa, mas não estou conseguindo dar conta. Aliás, ninguém está conseguindo, né, César? Exatamente. Tamanha a demanda por contatos e mensagens instantâneas que a gente tem o dia todo. Aline Benício, também do time da Experiência, Rafael Petroni, também do time da Experiência, e a Tati, eu vi mais cedo que a Tati Rezende também estava aqui com a gente, né? Só para mandar um beijo para esse pessoal, né, César, que está segurando as pontas aí, que está... Isso, é quem empurra o Jeep, quem faz acontecer. Que está seguindo os princípios da Dory, lá do Procurando Nemo. Continue a nadar, a sábia Dory, profética. Assim keep como swimming, keep swimming, keep swimming. Sabe, César, que eu fico pensando às vezes assim, eu acho que eu fui escalado, sondado para fazer essas mediações, assim como o Bruno Romano e o Guilherme Alf, teus novos colegas de experiência também, porque nós três somos muito curiosos. Né? Então, à medida que a gente vai conversando, vão me despertando algumas curiosidades. Tá? Antes mesmo de entrar nas perguntas das pessoas que estão participando, que já estão começando a chegar, eu quero entrar em uma curiosidade específica. Se falava em liderança situacional, mas é claro que a psicologia já mostrou que a liderança situacional é muito difícil de ser colocada em prática. Com Porque certeza. as pessoas têm os seus perfis, as pessoas têm, enfim, os seus, né, a sua natureza, e é muito difícil de transitar de um modo de operação para outro, não só pessoalmente, né, no íntimo da própria pessoa, mas também em termos das mensagens que elas mandam para os seus líderes, porque pode passar a mensagem de que você é um líder esquizofrênico. Se você hoje atua como um centralizador e amanhã, eventualmente, atua como alguém que está mais aberto à discussão e a novas ideias. Como é que o líder consegue gerenciar isso, especialmente no momento de crise em que as demandas se sucedem e mudam mas eu acho que nós temos que nos acostumar a isso. Não dá para ser só um script, ter um tipo de personagem, entendeu? Não tem nada pior do que você vai numa peça de teatro do que assim, já mudou do primeiro ato para o segundo ato e o cara está com as roupas ainda do primeiro ato. No primeiro ato era verão, no segundo ato é o inverno. Aí o cara entra em cena com as roupas inadequadas. Não, isso é péssimo, né? Então o líder tem que entender isso, ele tem que entender e administrar o seu próprio estilo, por isso que exige realmente uma competência muito grande, a competência da autoliderança, autocomum, de liderar a si próprio, de acordo com as circunstâncias. Eu estou num momento mais tranquilo, estou num momento de abundância, eu tenho tempo para discutir, me permito um certo tipo de coisa. Eu estou num momento realmente de crise, que a casa está pegando fogo, a cozinha está pegando fogo, eu não posso estar na sala de jantar discutindo com o pessoal o tamanho, a altura da grama do jardim, tá certo? Se a cozinha está pegando fogo, eu tenho que apagar o fogo. Eu não posso estar discutindo na sala de jantar. Aqui na hora do Titanic, você lembra? O barco afundando lá, já tinha batido lá no iceberg, e os caras estão lá discutindo, tocando violino, tocando violino e como tacinha de champanhe e punhos de renda tocando. Esse que o líder tem que entender. Na hora da crise tem que ter um comportamento. Na hora que as coisas estão mais tranquilas, que tem tempo, e tempo é um fator decisivo no estilo do líder. A outra coisa é o nível de maturidade dos seus liderados. Quer dizer, se eu tenho liderados que estão em um certo nível de maturidade, que têm autonomia, que sabem fazer, eu tenho que delegar bastante. Se eu tenho liderados que no nível de maturidade profissional não é tão alto, eu não posso delegar tanto, que aí eu posso estar pondo em risco a vida da empresa ou aquela decisão dos negócios. Você tem que entender, assim, crise, a circunstância que você está vivendo, nível de maturidade, o tempo disponível para poder você ajustar o seu estilo. E os bons líderes são aqueles que transitam com naturalidade
de um estilo para outro. Não é esquizofrênico, não, ele transita. Ele consegue se ajustar e consegue ser um piloto, tanto na hora do inverno quanto na hora do verão. Eu acho que isso, usando a roupa adequada, eu estou usando a roupa aqui na forma metafórica, usando os instrumentos, as ferramentas, o estilo de comunicar adequado para aquela situação que está vivendo. Então, eu acho que esse realmente é um conceito fortíssimo da liderança, e eu acho que nesta crise eu estou vendo ele ser mais importante do que nunca. Então, acho que é isso. Agora, o que é que eu vejo? Eu vejo muitos líderes ainda apegados a dogmas, a princípios, a ideias e práticas para uma realidade que já não existe mais. Tem muito programa de liderança aí, inclusive, ensinando coisas para uma realidade que já não existe mais e vai ser muito diferente ainda. E eu vejo que está evidenciada assim, uma grande discrepância entre o discurso e a prática. Em muitos casos, o coração do líder ainda está preso ao passado, nostálgico, apesar deles tentarem usar uma linguagem modernizante. Então, eles tentam usar uma linguagem assim, uma roupagem mais moderna, mas estão com o coração preso no passado, se baseando em dogmas. A gente tem assim que... no outro dia eu fiz um capítulo de um livro meu dizendo assim, ideias mortas que nós temos que sepultar. Ou seja, é importante todo líder entender o seguinte, quais são as ideias mortas que eu preciso sepultar? Quais são aquelas coisas que foram úteis em determinadas circunstâncias, mas que hoje não me servem mais, nem servirão mais no futuro. Ou seja, é um momento de ruptura. A ruptura do ambiente que a gente está vivendo está exigindo uma ruptura na forma de pensar sobre a liderança, na forma de pensar e no exercício da liderança. Eu acho que isso, a gente vê, por exemplo, eu vejo algumas questões hoje muito claras com essa experiência do confinamento que a gente tem. Então, a primeira questão é assim, como é que a gente gerencia equipes à distância? Não me pergunte que eu também não sei, não tenho a fórmula, tenho ideias. Já ouvi algumas, já dei sugestões, eu próprio estou trabalhando em casa, gerenciando a equipe à distância, não é fácil. Como inspirar valores? Que um dos papéis do líder é inspirar valores. Como é que eu inspiro valores quando o acesso a todo tipo de informação parece ilimitado? Quando você tem... como é que você educa filhos, por exemplo, na era das fake news? Então, você tem um filho menor de idade, lendo coisas, como é que você educa, filho? Como é que você educa pelos valores quando você vê proliferando fake news aí? Não é só no mundo político, não. No mundo das marcas também. Eu vejo muitas fake news sobre marcas, boatos são espalhados sobre marcas, competidores tentando destruir outros com fake news. Como é que você conduz o destino da empresa quando todos os pilares parecem estar sendo postos abaixo? Quando os clientes mudaram a forma de se comportar. Por exemplo, esse período do confinamento agora, você tem dúvida que vai haver uma mudança muito grande na indústria de entretenimento e lazer? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque agora a gente está em casa durante semanas, com filhos menores, maiores, etc. e tal, tendo que conviver de uma outra forma. Aliás, tem uma startup aí chamada Get Ninja, e eu soube hoje que a demanda profissional mais alta do Get Ninja hoje é por restauradores de games, de games eletrônicos. É o que eles querem, gente que vai lá consertar o game do meu filho que está quebrado, o menino está aqui, pá, quero o game. O Get Ninja hoje, a maior demanda está em... Eles foram feitos para a pessoa que vai lá limpar a casa, para botar um tijolinho, fazer um puxadinho. Não, agora a demanda está aí, para games eletrônicos. Você quer ver uma outra coisa? Uma indústria que está renascendo nos Estados Unidos. Eu fiquei feliz quando vi. Sabe qual é? A indústria do cinema drive-thru. Daquele cinema. Drive-in, aliás, o drive-in. Que você vai dentro do carro. Porque hoje você não pode ir a cinema, que você vai respirar o ar dos outros. Mas se tiver com sua família, não tiver ninguém contaminado, você pode instalar ali o seu carro de frente de uma tela do drive-in e você vai assistir o drive-in. Quer dizer, está tendo mudanças no comportamento do consumidor enorme. Telemedicina vai ser uma coisa que vai crescer bastante. Educação à distância, como você colocou aí, essa parte digital da experiência, que é muito forte, isso vai crescer bastante. Ou seja, tem uma série o negócio de delivery, o negócio de e-commerce. Ou seja, como é que eu conduzo o sistema da empresa quando esses pilares antigos estão postos abaixo? Eu sou dono de uma lojinha num shopping. Estou acostumado ao que o cliente vem até minha lojinha. Eu fico com a barriga atrás do balcão. Aí, de repente, hoje isso não vai mais funcionar. As pessoas se acostumaram, aumentou muito a demanda em delivery e em e-commerce, em comida. Eu sou dono de um restaurante, acostumado, o pessoal vem, não, eu tô... Aliás, alguns dos excelentes restaurantes aqui em São Paulo estão mandando fazer entrega em casa, coisa que parecia sacrilégio no passado. Quer dizer, no futuro, eu não vou precisar mais pegar fila em restaurante, eu posso ir nesse restaurante 5 estrelas aqui em São Paulo, excepcional, e receber a refeição em casa, coisa que os estrelados se recusavam a fazer. Então, tudo mudança. Como é que eu piloto o turnaround de uma empresa sob essa tamanha dose de incerteza? E esse aqui é o ponto principal. Que se a gente estivesse vivendo uma turbulência, mas com a certeza, senão daqui a um mês acabou. A gente não sabe se vai acabar 30 de abril, 30 de maio, ou se a gente vai entrar no segundo semestre com essa estratégia aí do confinamento, que é absolutamente necessário, no meu modo de ver, para diminuir realmente o número de pessoas afetadas e de pessoas usando UTIs e respiradores e assim por diante. Para mim é fundamental
necessário manter esse confinamento, esse isolamento social durante um período ainda. Depois a gente progressivamente vai relaxando essas medidas. Mas como é que o piloto está tornando uma empresa sobre tamanha dose de incerteza? Sobre o macro cenário político-econômico mundial. Quando você vê os Estados Unidos derramando 2 trilhões de dólares, ontem o Japão decidiu 1 trilhão de dólares, não é pouca coisa, gente. 1 trilhão de dólares, 2 trilhões de dólares, a Alemanha, que tem o maior cofre da Europa, derramando bilhões e bilhões de dólares. Muda o cenário político-econômico. As eleições em todos os países vai ter novos... O que a gente já... A fulana vai ser reeleito lá nos Estados Unidos, o Trump será? Estava reeleito quando estava com a taxa de desemprego baixinha. 10 milhões de novas solicitações de seguro-desemprego foram feitas semana passada nos Estados Unidos. Morte atrás de morte. Quer dizer, criou-se uma dose de incerteza muito grande e isso cria uma pressão muito grande nos líderes. Como é que o piloto tornarão dessa empresa? E eu tenho que inventar o futuro da minha empresa, eu tenho que fazer uma reflexão estratégica da minha empresa. Eu hoje estava dando uma entrevista aqui para um determinado órgão de imprensa aí, da mídia escrita, né, de um grande jornal aqui do Brasil, e a jornalista estava perguntando como é que o senhor está vendo esse processo. Eu disse, olha, são 3 ondas que eu estou vendo. O primeiro é uma onda emergencial, assim, das últimas 2 semanas e esta semana aqui. Essas 3 semanas nós estamos vivendo, foram emergências que os líderes tiveram que parar. Tanto que eu vi hoje um colega meu dizendo, um termo que eu estou tomando também de empréstimo dele aqui, Gustavo, ele dizendo que o CEO, né, que é o presidente de empresa no jargão internacional, conhecido como CEO, Chief Executive Officer. Ele me disse, César, vai ser Chief Emergency Officer. Né? O que nós estamos vivendo não é o Chief Executive Officer, é o Chief Emergency. O Chief Emergency Officer, o CEO, Chief Emergency Officer. Sim, nós estamos vivendo as últimas 2 semanas e esta semana são Chief Emergency Officers. Os presidentes estão tendo que se virar para segurar, garantir a saúde, a segurança dos seus funcionários. Mas na próxima semana já começa a haver mais uma governança dessa crise, uma gestão da crise. Comitês de crise estão sendo criados e não é só cuidar das pessoas, que é o mais importante, mas também tem que cuidar de clientes, de fornecedores, da comunidade. Tem que olhar não só o aspecto de saúde e segurança, tem que olhar o aspecto financeiro, o aspecto legal e jurídico de algumas decisões que estão sendo tomadas, tem que olhar a parte de comunicação, tem que olhar a parte de infraestrutura das empresas, ou seja, o leque vai se abrir. Vamos ter também umas 3 ou 4 semanas aí, eu diria que até o fim de abril, início de maio, que não é mais a emergência, vai ser mais a governança da gestão da crise. Então talvez seja o Chief Crisis Officer, o Governance Officer, né, o CGO, o Chief Governance Officer. O cara tem que montar a governança de um comitê de crise para cuidar dessas diferentes dimensões, nesses diferentes públicos ou stakeholders que a empresa tem. Agora, a terceira onda, nós vamos viver a partir de maio. Essa terceira onda é o quê? A reflexão estratégica, que toda empresa precisa fazer sobre o seu futuro. Qual vai ser o meu futuro? Que produtos ou serviços eu vou continuar entregando? O que produtos ou serviços é melhor eu descontinuar? E que novas oportunidades vão surgir aqui no mercado? Como é que eu vou fazer o reequilíbrio econômico-financeiro da minha empresa? Eu vou precisar lançar debêntures? É melhor buscar linhas de crédito e financiamento? É melhor buscar um sócio? É melhor vender certos ativos? É melhor eu descontinuar certas unidades de negócio que eu tenho e partir para coisa inovadora? Então, como tem um momento de crise, eu já estou antevendo aqui o mês de maio, vão ser meses excitantes, maio, junho, de reinvenção das empresas, em que vai ser necessário uma grande dose de inovação, de criatividade, de pensar o que novas oportunidades vão surgir aqui do nosso produto, o que a gente entrega hoje, produto e serviço, e que novas oportunidades vão surgir, como a experiência está fazendo. Sempre foi muito boa nas coisas presenciais, migrou, felizmente, já antes da crise acontecer para coisa digital, e óbvio que a educação digital vai ter um crescimento muito grande, assim como em telemedicina, assim como em delivery, assim como em e-commerce, assim como nessa área de entretenimento, lazer, diversão. Muitas coisas vão acontecer. O mundo gastronômico vai ser completamente diferente no futuro, o comércio, a forma de fazer as coisas, as relações de trabalho vão ser outras. Então eu estou aqui num prédio, não estou no momento, porque no momento estou na minha casa, mas vamos dizer, um executivo, o líder está sendo no prédio dele, um andar inteiro, 600 metros, comprou aquela laje, tem 200 pessoas ali trabalhando. Agora está todo mundo em casa, aquela laje está vazia. Quando chegar em junho que o cara voltar, ele vai dizer assim, pô, será que eu precisava ter 200 pessoas aqui, pagar esse aluguel do andar inteiro, ou de 3 andares aqui, manter essas pessoas aqui, que custa muito mais caro, porque eu tenho ticket de alimentação, eu tenho ticket de transporte, eu tenho uma série de coisas. Será que não era melhor essas pessoas, algumas delas, em vez de ter 200 aqui, eu ter 80 trabalhando em casa?
e só ter 120 aqui, porque se trabalhar em casa vai ser mais barato para mim, que eu não vou pagar essa laje, esse aluguel, uma série de custos indiretos que tem aqui, e também vai ser melhor para eles, porque tem gente que leva 1h30 para se deslocar de casa para o trabalho. Então, de repente, essas pessoas vão poder economizar 3 horas do seu dia, trabalhando em casa, fazendo rodízio, fazendo horários flexíveis, mais inteligentes. Ou seja, tudo isso é uma oportunidade. O trabalho vai ser redesenhado, coisas básicas que a gente acreditava como verdadeiras vão ser questionadas, e também oportunidades de negócio vão surgir, eu não tenho dúvida disso. Então, eu quero chamar a atenção é o seguinte: a curto prazo, meus amigos, as últimas 2 semanas, o papel do líder tem sido um gerenciador de crise, de emergência. É o Chief Emergency Officer. Acho que você foi brilhante que esse amigo meu colocou. O Chief Emergency Officer. Daqui a pouco, essas próximas semanas, 3, 4, vai ser a governança da crise. Eu tenho que organizar isso de uma forma mais estruturada, com comitês de crise, etc. e tal. Terceiro momento, a partir de maio, vai ser reflexão estratégica. Aí nós vamos ter que começar a pensar como vai ser o futuro da minha empresa. Como é que eu vou chegar ao fim do ano? Como é que eu vou chegar em 2021 e 2022? Que novos negócios eu preciso montar? Eu posso montar? O que é que essa crise me trouxe de luzes? O que é que eu estava fazendo errado que eu estou em tempo de corrigir? Tanto em termos da minha estruturação interna, quanto em termos dos negócios do produto, linhas de produtos novos que eu vou poder. Então, eu estou assim, eu tenho um otimismo cauteloso, mas eu tenho um otimismo saudável sobre esse futuro. A gente está sofrendo muito, todos nós, eu também. Mas eu acho que esse sofrimento vai valer a pena se a gente souber se posicionar de uma forma para olhar o futuro e vamos reinventar os nossos negócios, vamos reinventar o futuro das nossas empresas, vamos reinventar o futuro das nossas famílias, vamos reinventar o futuro das nossas comunidades, vamos reinventar o futuro, porque o papel do líder ele não é pago para ficar adivinhando o futuro, não. Ele é pago para inventar o futuro. Líder mesmo com L maiúsculo, inventa o futuro. Temos que soltar nossa capacidade de sonhar, obter o melhor da energia das nossas equipes e encontrar um caminho em direção ao futuro. A gente tem que reinventar os nossos produtos e aí começa reinventando a si próprio. Falei muito, Gustavo, desculpe. Não, mas entusiasmo. Em hipótese alguma, não. Assim, a minha expressão ela só traduz os processos internos na minha mente, porque a minha cabeça vai fazer... Ela vai explodir daqui a pouquinho, César. Mas já vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, deixa eu reforçar que eu estou conversando com César Souza Empreenda. Você que segue a Experiência, que não segue o César, tome nota desse Instagram para você ficar a par de tudo que você precisa fazer. Já precisa fazer na fase 1, na fase emergencial. Vai precisar fazer na fase 2 de governança. E na fase 3. Vai precisar fazer na fase 3 de reflexão estratégica. Da reflexão estratégica. Olha, Gustavo, só me dá licença. Eu estou vendo aqui um querido amigo, uma pessoa que tem uma admiração especial que entrou aqui e está fazendo um comentário com o Eugênio Mussac, o professor Eugênio Mussac, que é um educador, um palestrante também, extremamente competente. Somos, inclusive, compadres. Ele tem um carinho muito especial por ele. Ele desenvolveu um conceito no passado que eu acho que todo líder hoje tem que entender. É o conceito da metacompetência. O líder tem competência, mas ele tem que ter a metacompetência, aquela competência que vai além das competências tradicionais que ele tem, aquele pulo do gato que o líder tem que ter. E é sobre isso, meu querido Eugênio, que eu estou conversando aqui. Essa metacompetência do líder, nesse momento de crise, enxergar o futuro, sonhar com o futuro e inventar o futuro. Essa que é a metacompetência do líder no momento de crise. Professor Eugênio, inspiração para todos nós. Né? Quem certeza. Não conhece o professor Eugênio Mussac é porque não pertence a esse ecossistema de palestras. Eu até fico feliz em ouvir isso, César, porque eu recentemente nem tanto assim, mas considerando que eu passei 20 anos fora dos bancos escolares acadêmicos, né? Agora em 2015 eu defendi uma dissertação de mestrado em design. E uma das coisas que a gente mais estuda no design é justamente o metaprojeto. Isso. Ou seja, tudo que acontece no entorno dos projetos, tudo que antecede os projetos, todos os estímulos, todos os atores, tudo que a gente leva em consideração no sistema produto-serviço. E aí, para completar, eu resolvi fazer uma dissertação de design de discurso, em que eu estudei muito sobre metalinguagem. Eu acho que as pessoas... Opa, que legal! As pessoas tinham que se informar melhor a respeito desse prefixo meta, porque se a gente fosse mais meta em virtualmente tudo que a gente faz, meu amigo César, eu acho que a gente não passaria por perrengues tão intensos quanto a gente passa. Isso que lá na Bahia dizem que é o plus a mais, não é? É o plus a mais na Bahia. A metacompetência é o plus a mais. E além daquilo que você sabe fazer, e é muito bom, é aquele pulo do gato que você tem. Eu estou vendo aqui também o Diego Nicoletti. O Diego Nicoletti, conheço bem o trabalho dele, um profissional extraordinário, é um jovem
ele está como diretor técnico, a grande empresa de engenharia ambiental aqui no Brasil, e também como diretor de inovação, está pilotando um projeto de reinvenção dessa empresa. É isso que eu estou falando, de olhar para o futuro. Né? De olhar para o futuro. Estou vendo o César Romão, estou vendo vários queridos amigos aqui. O Meirelles aqui voltou dizendo Chief Governance e Chief Emergency. Enquanto ele escrevia isso, eu pensei no nome. Olha, eu acho que tem umas 3 etapas, eu vou simplificar com 3 apelidos aqui, se você me permite, Gustavo. É o Chief Emergency Officer, é aquele de curto prazo, tem que resolver o pepino, que tem que ser. É o Chief Governance Officer, é daqui a algumas semanas ele tem que estruturar a governança. E é o Chief Reinvention Officer, CRO, o Chief Reinvention Officer, o cara que tem que reinventar a empresa e reinventar a si próprio, sonhando com o futuro. Acho que essas 3 coisas definem muito bem. Então temos 3 novos cargos C-Level, para você que é Headhunter, para você que é Headhunter, para você que trabalha no RH, já sabe, nós temos o novo CEO, né? Que é isso o primeiro, aí. O Emergency, nós temos o CGO, Chief Governance Officer, e nós temos o CRO, que beleza, Chief Reinvention Officer. Isso aí. Mas são as 3 etapas, a gente tem que olhar dessa forma. Estou vendo também o Maurício Martiniano aqui, falando sobre os ensinamentos. Olha, super feliz, tanta gente aqui, eu não esperava tanta gente aqui na nossa live. Estou feliz que está sendo útil, o pessoal está participando bastante. E tenho certeza de que está passando rápido para eles, assim como para mim. Então vamos de novo aos cards. Primeiro card, César Souza. Empreenda, para você que segue a experiência e ainda não segue o César, tome nota desse Instagram. Instagram que agrega valor tem que ser seguido. Não dá para seguir só celebridade, só bobagem, só meme. Você tem que seguir Instagram que vão contribuir com a sua cognição. Se você segue o César e ainda não segue a Inexperiência, estamos esperando por você, @Inexperiência. E eu estou tendo a honra de mediar essas conversas. Eu sou o professor Gustavo Reis, mas hoje sou o aluno do professor César Souza. César, toda vez que eu baixo a cabeça aqui é porque eu estou tomando nota. Tá, tá bom, tá ótimo. Sempre faço questão de frisar, porque às vezes as pessoas podem pensar, o Gustavo não está prestando atenção. Muito pelo contrário. O que me falta é tempo para fazer todos os comentários. Fazer tudo ao mesmo tempo. Então, olha só, por exemplo, agora há pouco apareceu aqui na live o Giovanni Decker. Giovanni Decker, ele é o General Manager da New Balance do Brasil, também speaker da Experiência, speaker exclusivo da Experiência, assim como nós, e nós conversamos. Eu tive a honra de conversar com o Giovanni durante uma das nossas lives. E aí, quando você fez a referência a delegar, eu lembrei de uma das palavras-chave que eu conversei a fundo com o Giovanni recentemente, que é justamente a confiança. A confiança que está sendo colocada à prova nesses novos tempos de liderança remota, né, César? E que talvez seja a palavra principal que deve pautar os gestores, os diretores e os gerentes nesse novo contexto. Eu queria saber a tua opinião a respeito. Não, com certeza. A confiança é a matéria-prima, né, da liderança. Eu diria assim, a matéria-prima. Quando você tem, e também da relação da empresa com seus clientes. O que é que um cliente compra numa empresa? Não compra só o produto ou o serviço. O cliente compra a confiança, a credibilidade, a transparência. Eu sempre digo assim, o cliente fica fidelizado numa empresa, não é pelo produto, ele fica fidelizado por aquilo que ele não pega nem vê, mas sente. O sentimento do cliente é que é importante, a emoção do cliente. Da mesma coisa é a relação do líder com os liderados. O que o liderado respeita no líder é aquilo que não pega nem vê, mas sente. É a confiança, a credibilidade. Uma série de atributos assim, é o sentimento de sinergia, a capacidade de integração, é a flexibilidade, é a forma, a transparência, a forma pela qual as pessoas se relacionam. Então, acho que isso, no momento de crise principalmente, confiança é fundamental. Por isso que é aquilo que você falou no início lá, o liderar pelo exemplo. Né? Como é que você lidera? Pelo exemplo. Não é dando exemplos, não. É sendo o exemplo. Liderar pelo exemplo. Nesse momento, as pessoas querem se espelhar em alguém. Então, se você é líder e você está apavorado, e você está com nível de inteligência emocional baixa, isso vai gerar uma onda negativa dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Se você é um líder que está com certo grau de otimismo, inventando o futuro, você está pensando, está desenvolvendo confiança, e esse que eu chamo, entre aspas, otimismo saudável, eu acho que as pessoas tendem a entrar nessa vibe, nessa onda. Então, confiança, para mim, é fundamental. Um conjunto de atitudes como determinação, perseverança, criatividade, confiança, transparência, integridade, nesse momento, é fundamental. Quer dizer, as pessoas estão olhando como é que você se comporta. Não só o que você está dizendo, mas quem é você no íntimo
E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, é no momento de crise que os verdadeiros líderes aparecem. É no momento de crise que eles se revelam. Que o melhor das pessoas se revela ou o pior das pessoas. A alma das pessoas se revela e a essência de cada pessoa se revela nesse momento de crise. Porque quando tudo está bem, está numa época de vacas gordas, as coisas estão fantásticas, está tudo bem, você esconde certas coisas, são camufladas. Quando as coisas ficam apertadas, escassez de recursos, escassez de dinheiro, escassez disso, decisões duras têm que ser tomadas. Nesse momento é que a alma das pessoas se revela bastante. Se você realmente é humanista, você está jogando para a plateia. Não, porque eu adoro as pessoas, porque pessoas é a coisa mais, é o patrimônio mais importante da empresa. E a primeira decisão que toma na crise é demitir uma série de pessoas, sem o mínimo respeito por aquelas pessoas. Então, no fundo, você não é humanista, coisa nenhuma, estava jogando para a plateia. É um pragmatismo exacerbado que está vivendo. Não me importa. Quantos vão morrer? Eu tenho visto aí algumas personalidades falando. Não, porque se só morrer 7 mil, só morrer 10 mil, não tem problema. Como não tem? Nós não podemos perder uma vida. Uma vida. Uma vida. Nós temos que proteger a vida. Esse é o patrimônio número 1. Eu sempre disse, que eu fui questionado outro dia, né? E eu disse assim, olha, eu já fui assaltado algumas vezes, e eu disse assim, olha, eu vou lhe dar a mesma resposta que eu dei quando eu fui assaltado. A bolsa ou a vida, disse o assaltante. Eu entreguei a bolsa. Porque se eu preservar a vida, depois eu trabalho e reconquisto aquela bolsa. Então, entre a bolsa e a vida, não tenha dúvida, é a vida que é importante. E o que eu estou surpreso é de ver muita gente que se diz humanista, que tem todo um discurso lindo, e que chega nessa hora, não está com humanismo nenhum. Está com uma coisa muito... um pragmatismo levado ao excesso, sem pensar nas consequências, sem olhar nas consequências dos seus atos e das suas atitudes. Então, eu acho que a gente tem que reconstruir isso. Então, esse intangível da relação entre o líder e o liderado, que você está colocando aí na palavra confiança, que o nosso amigo aí da New Balance chamou a atenção sua, esse intangível é fundamental. É o ativo que não aparece no balanço das empresas. Entende? O ativo que não aparece no balanço das empresas é esse conjunto de atitudes. É a cultura de uma empresa. Ela pode ser um ativo, como ela também pode ser um passivo. Ela pode destruir uma empresa. E no momento de crise, pode ter certeza, quem vai sobreviver no futuro não é só quem tinha um bom produto ou um bom serviço, não. Vai sobreviver quem teve posturas e atitudes adequadas, de preservação, de não demitir quando não precisava, de poder... Aliás, eu quero dizer aqui, aproveitar o momento, viu? Estou muito feliz de estar participando de um movimento chamado Não Demita. Foi constituído por um grupo de empresários aqui, liderado por um pequeno grupo de empresários no fim de semana, acho que da sexta para sábado. 3 empresários se reuniram, começaram a pensar nisso, fizeram um hashtag Não Demita, daqui a pouco, sábado de noite já tinha... sexta de noite já tinha 40 empresários, no sábado já tinha 120, sábado de noite com 200, sabe quantos tem hoje, Gustavo? Esse movimento Não Demita no Brasil inteiro passou de 2.000 empresas, 2.000 empresas que assinaram um compromisso de não demitir até 30 de maio. Eu estou muito feliz da Empreenda estar participando disso, a gente está apoiando como pode. A BRH Nacional, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, ontem o presidente da BRH, que é o Paulo Sardinha, e a presidente da World Federation de Human Resources, que é a Leila Nascimento, que é brasileira, fizeram um comunicado para todo o sistema BRH do Brasil, para os 9.000 afiliados da BRH brasileira, sugerindo que se filiem ao movimento Não Demita, ou seja, é um compromisso de não demitir até 30 de maio. É a forma que a gente tem de contribuir. Enquanto a gente combate o vírus, a gente também combate o desemprego. Estamos segurando e mantendo a economia viva. Você pode fazer arranjo, ter diminuição de salário, fazer uma série de negociações, mas não demita. Só demita se não tiver mais jeito. Se for em último caso, vamos procurar preservar esse movimento, essa espinha dorsal da economia. Então, o Não Demita, eu só aproveitei para fazer aqui, né, um speech dizendo Não Demita, como clamar, quem não se filiou ainda que procure aí o hashtag Não Demita. Mas o que eu acho importante é isso. As empresas que vão sobreviver não serão aquelas apenas que têm, porque o produto foi legal, o serviço foi legal. Vão sobreviver aquelas que tiveram líderes competentes, que souberam atravessar essa turbulência. Líderes que souberam manter suas equipes alinhadas. Líderes que souberam investir nas equipes. Que souberam aproveitar o tempo de home office para investir na capacitação das equipes. Que souberam não abandonar os clientes. Não é porque eu estou em casa, que meus clientes estão em casa, que eu vou deixar de me contactar com os clientes. Que souberam estar na interface com os clientes, com os fornecedores e prestadores de serviço. Tem muita gente que está aproveitando para espremer fornecedor. Isso aí já é uma reação em cadeia. Não é o momento de você espremer fornecedor. Você pode até renegociar certas coisas, mas não é o momento de destruir a sua cadeia de suprimento, nem a sua cadeia de distribuidores e revendedores e o que seja, ou para um lado do suprimento ou para o lado da revenda e da distribuição para chegar no cliente.
Essas serão as empresas que vão subsistir. São aquelas que souberam proteger a saúde e a segurança das pessoas, souberam lidar adequadamente com os clientes, souberam lidar adequadamente com os prestadores de serviço e fornecedores, souberam lidar adequadamente com as comunidades onde estão inseridos, souberam ser bons cidadãos e cidadãs, souberam gerenciar bem a sua família. Esses vão sobreviver. As outras podem ter um bom produto, mas nada resiste a esse intangível. Esse intangível, repito aqui, a cultura de uma empresa, a cultura de um líder, as atitudes de um líder são o ativo ou o passivo que não aparece no balanço de uma empresa. Eu fico muito feliz, César, porque, de certa forma, eu sei de muitas pessoas que estão colocando isso em prática nas suas microesferas familiares. Nós temos uma filha, eu e minha esposa temos uma filha que está completando 1 ano e 2 meses hoje. Opa, parabéns. E nós tínhamos uma babá que nos ajudava 3 vezes por semana. Né? Evidentemente que essa babá está em casa, nós não queremos que ela saia, nós não queremos que ela, né, que ela podendo ficar em casa, né, que ela saia mesmo que seja para nos ajudar. Mas nós estamos fazendo um esforço para continuar pagando ela, independente de ela estar indo até lá ou não. E eu sei de muita gente que está fazendo isso, sabe? Com as pessoas que ajudam, mesmo quando essa ajuda é algo que acontece... É porque as pessoas mais precisam, cara. É porque as pessoas mais precisam. Nós estamos tentando fazer isso também aqui. Nós temos uma que trabalha conosco, uma cozinheira que está conosco, mas nós temos uma diarista que vem aqui 2 ou 3 vezes por semana. Não vamos ficar expondo ela a pegar transporte público, está aí se contaminando, levando o problema para a comunidade dela. Fica em casa, mas nós estamos fazendo um esforço também para remunerá-la durante esse período. Depois a gente compensa tudo isso. Né? E outras pessoas que a gente não está podendo ajudar, o que é que eu estou pegando? Gente que é autônomo, por exemplo, estou ajudando esses autônomos a irem se inscrever lá no cadastro do governo para buscar o que tem direito, porque aquele dinheiro que está ali não é dinheiro do governo, aquele dinheiro fomos nós que pagamos, nós contribuintes que pagamos. Então o governo tem reserva, tem que abrir os cofres, tem que ajudar quem não é empregado, quem não está em folha de pagamento, ambulante, pipoqueiro, vendedora de acarajé, taxista, quem não tem salário fixo. Então a minha campanha é o seguinte: quem tem salário fixo, está na folha de pagamento da empresa, não demita, tem um movimento, não demita. Quem não é ambulante, ou é ocasional, é informal, vá atrás. O governo tem que abrir seus cofres para poder financiar essas pessoas, ajudar essas pessoas. E dar R$600 para uma pessoa é pouco, mas para essa pessoa é muito. Não é? E isso vai ajudar a manter a pessoa a não passar certa necessidade e a manter a economia viva. É por pragmatismo isso. É para manter. Não é soltando as pessoas na rua, correndo o risco de se viralizarem ou se contaminarem, que vai a economia bombar, não. As pessoas têm que ficar em casa em isolamento. Fiquem em casa, protejam-se. Durante esse período, depois a gente vai soltar, deve ser solto, gradualmente liberado. Agora, a obrigação do governo é realmente dinamizar a economia, usando os recursos que tem para viabilizar essa atividade econômica que é fundamental também para manter emprego e manter o mínimo decente para as pessoas continuarem sobrevivendo nesses 2 meses terríveis que nós estamos vivendo e que ainda vamos atravessar um período. Mas tenho fé e esperança de que a gente vai ter o nível de mortalidade muito menor aqui no Brasil do que em outros países, graças ao esforço do isolamento que começou há semanas atrás. E não vamos ter a catástrofe que a gente estava, e daqui a pouco a nossa economia está aí com ideias criativas. Nós somos criativos, somos geniais, e está na hora agora do Brasil mostrar a sua genialidade, criatividade, poder de inovação e reinventar as suas empresas. Eu fiz essa referência justamente, César, porque até me lembrou de um estudo que eu já apresentei. Eu faço uma live diária, tá? Eu faço questão de falar isso porque tem um vínculo direto com isso que eu vou falar agora, lá no @professor Gustavo Reis. E um dos artigos que eu apresentei recentemente foi justamente sobre as questões de solidariedade. Só um minutinho aqui, eu estou vendo aqui da Superativo, isso vem de Aracaju, de um casal muito querido, que é a Sandra e o Servo do Coelho. O que é que estamos aqui? Nós estamos pagando ao motorista e à doméstica. Vale a pena. Não estão usando motorista e a doméstica, mas estão pagando. Então o exemplo que você deu, Gustavo, já germinou aí, já você vê que tem gente nessa corrente do bem aí. Parabéns, Sandra e Servo, pelo que estão fazendo aí. Mas desculpa, eu não interrompi. Não, em hipótese alguma. O espaço é teu. Eu sou só um mediador atrevido. Né? Não, eu sou um eterno aprendiz. E o que eu estava dizendo, César, é que, segundo a psicologia, as pessoas são essencialmente boas. Elas podem se tornar más quando elas se reúnem em grupos, por efeito do grupo, por incrível que pareça. Por efeito também, é claro, da liderança
desse grupo, que consegue eventualmente mobilizar as pessoas e consegue também identificar outros grupos que se projetam na forma de inimigos do interesse comum do grupo a que se pertence. Mas em nível individual, é muito claro, a psicologia reuniu evidências muito fortes de que as pessoas são essencialmente boas. E essas pequenas iniciativas que as pessoas estão tendo de continuar a pagar a diarista, o motorista, a babá, elas deixam isso muito claro. Por outro lado, a gente fica torcendo para ver iniciativas como essa no mundo corporativo e empresarial, né? Que mostrem que as pessoas continuam sendo boas, mesmo quando o que está em jogo é o interesse, eventualmente, corporativo, do mundo capitalista. É o que eu disse. É em momentos como esse que a essência das pessoas se revela. A verdadeira alma das pessoas é nesse momento que ela se revela. Quem é humanista de fato e quem joga para a plateia se dizendo humanista, mas que não é humanista coisa nenhuma. Esse é um momento decisivo. A gente está observando as pessoas e está vendo como é que as pessoas reagem a esse momento, essa pressão enorme que todos estamos vivendo. Falando em professor, acabou de entrar na live o professor Gretz. Opa! Querido professor Gretz. Esse é uma figura, esse aí eu tenho uma admiração especial. Aliás, me fez uma gentileza a minha família aqui, nos receber lá no Costão do Santinho, no ano passado, acho que foi em outubro, novembro, nos ofereceu o apartamento dele lá no Costão do Santinho. Passamos um fim de semana agradável. Esse cara é diferente, viu? Esse aí é show de bola. Então tá, um abraço, professor Gretz, de professor para professor. Estamos aí, professor. Aí. Professor Gustavo Reis, mandando um abraço para o Gretz, que é referência para todos nós aí também nesse mundo das palestras. César, quando a gente conversou no WhatsApp, antes de começar, eu disse, a única certeza que eu tenho é de que vai passar rápido. Por incrível que pareça, nós já estamos prestes a encerrar a live, se é que o Instagram não vai encerrar antes. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, reforçar as boas-vindas ao time da Experiência e deixar o espaço aberto para as tuas considerações finais. Bem, minha consideração final, muito obrigado. Eu quero agradecer a você, ao Fabrício, é um prazer estar aqui trabalhando com vocês, fazermos alguns projetos conjuntos, assim, esse negócio até da reflexão estratégica que eu estou falando, de algumas palestras virtuais, digitais, etc., alguns workshops, alguns programas, vai ser um prazer enorme estar com vocês nisso. Qual é a minha colocação final que eu quero fazer? Vou voltar ao tema da atitude, esse ativo intangível. Não é hora do líder se esconder, isso é que eu quero dizer já com clareza. Não é hora de jogar a toalha, não é hora de fingir que não é com você, não é hora do auto-engano, do negacionismo, de negar a realidade que está acontecendo aí. Chegou a hora de assumir o protagonismo. Líder, seja protagonista, seja o líder que o momento exige. Inove, lidere pelo exemplo, tenha um grau de otimismo saudável, tenha energia para combater as coisas, para fazer com que as coisas aconteçam. Tenha coragem, determinação, perseverança, velocidade, que é fundamental. Velocidade, não dá para ficar esperando para amanhã, depois de amanhã, tem que ter velocidade, tá exigir uma coisa assim. E a paixão para comprometer as equipes com as mudanças que serão necessárias. Eu acho que esse é um momento importante. Se você me permite, Gustavo, posso terminar com os versos? Claro, fica à vontade. Então eu vou terminar. Tem algumas palestras que eu faço, quem já assistiu, já ouviu, eu concluí. Às vezes eu começo palestras assim, toda vez que se fala em mudança, em inovação, em coisas, eu gosto de usar uns versos que eu aprendi há algum tempo, que para mim são fantásticos, que são atribuídos ao grande poeta da língua portuguesa, que é o Fernando Pessoa. Mas não são do Fernando Pessoa, é de um outro Fernando. É um professor de literatura aqui em São Paulo, ele faleceu, acho que em 2008. É o professor Fernando Andrade, era do Colégio Positivo, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Como ele publicou no YouTube, são versos bonitos, o nome dele é Fernando. Alguém disse assim, Fernando é bonito, deve ser do Fernando Pessoa. Viralizou, mas não é. É do Fernando Andrade, eu quero prestar uma homenagem a ele e a vocês e a todas as pessoas que nos acompanharam aqui, dizendo assim, o que ele diz mais ou menos assim? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os velhos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se nós não ousarmos fazê-la, a travessia, nós corremos um sério risco, o de ficarmos à margem, não dos outros, mas à margem de nós mesmos. Líder, não fique à margem de você mesmo. Use novos caminhos, não fique, abandone as roupas usadas que têm a forma do seu corpo, esqueça os velhos caminhos, faça a travessia, esse é o momento da travessia, seja protagonista nessa travessia, coragem, determinação, inovação, força e perseverança e um otimismo saudável e vamos atravessar esse momento turbulento que nós estamos.